A crise hídrica no Brasil provoca a discussão sobre a eficiência das políticas públicas para a gestão da água. A água é um direito humano, mas 750 milhões de pessoas no mundo sofrem hoje com a falta de água potável, segundo a Organização Mundial de Saúde. E a região sudeste começa a sofrer um processo de desertificação. Ambientalistas apresentam propostas para mudança de comportamento da população, captação de água da chuva por meio de cisternas e também contenção de nascentes como essas. Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Bem-vindo! O Diálogo São Paulo vai falar hoje sobre crise hídrica. Para debater o assunto, recebemos no programa Marco Antônio Palermo, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da USP. Obrigado pela presença, professor. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui e ter essa oportunidade de dialogar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Também aqui no programa, Vinícius Pereira, do coletivo Permacultores Urbanos, que, entre outras atividades, oferece soluções para a captação de água da chuva por meio de cisternas. Seja bem-vindo, Vinícius. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. A discussão sobre a crise hídrica ganha cada vez mais espaço. É necessária hoje uma nova postura dos governantes diante do problema. É bastante questionada a eficiência das políticas públicas para a gestão da água. Professor Palermo, por que falta água hoje? Bom, falta água por várias razões. Em primeiro lugar, é evidente que nós temos uma deficiência de afluência, porque nós estamos nas cabeceiras do rio Tietê. E, em função de alterações que são próprias de um regime hídrico que é variável sazonalmente, quer dizer, de tempos em tempos, a bacia do Alto Tietê sofre com problemas de estiagem e de grandes cheias, né? Nós tivemos vários períodos de estiagem prolongados em São Paulo. Um dos que eu destaco, por exemplo, no princípio do século XX, na década de 20, entre 1922 e 1925, São Paulo viveu um dos mais sérios períodos de estiagem que nós sofremos. Tanto é que motivou, inclusive, a Prefeitura de São Paulo a criar uma comissão especial chamada Comissão de Melhoramentos para o Rio Tietê, que foi presidida na época por um dos principais professores da Escola Politécnica, um dos grandes sanitaristas do Brasil, reconhecido naquela época no mundo inteiro, o engenheiro Saturnino de Brito. Então, uma das razões é exatamente a estiagem. Outra razão é, evidentemente, a falta de suprimento e de investimentos de grande escala digamos, no sentido de proporcionar mais água adequada para o consumo na região metropolitana de São Paulo. Nosso problema é um problema de quantidade de água, tá certo? Quer dizer, então, quer seja ela uma água que vem de fora ou de dentro do sistema, nós precisamos ter muita água. Nós estamos aqui cuidando de quase 20 milhões de pessoas. Então, há que se ter sempre uma política de expansão contínua da produção, tá certo? Quer dizer, seja através de reuso, seja através de importação, ou seja através de qualquer outra tecnologia. Ok. E Vinícius, e na sua avaliação, por que falta água hoje? Eu acho que, assim, primeiro é legal a gente saber que nós estamos na zona do Trópico de Capricórnio e que em todas as regiões dessa zona tropical no mundo, a gente tem desertos. Então, assim, na Oceania, a gente tem um deserto enorme na Austrália, a gente tem um deserto enorme no sul da África, e do outro lado da Cordilheira dos Andes, a gente também tem um deserto enorme, aqui na região do Trópico de Capricórnio. E a gente está na região sudeste, justamente num local que tem um potencial incrível para se transformar num enorme deserto. Alguns ambientalistas dizem que em 50 anos a região sudeste do Brasil já estará desertificada, outros falam em 100. Recentemente eu li uma matéria falando que o norte de Minas, em menos de 20 anos, já estará desertificado. Então, assim, a gente fala muito pouco sobre isso, mas o problema do desmatamento
Quer dizer, a gente sempre, com as nossas matas aqui, com os rios voadores provenientes da Amazônia para cá, com toda aquela abundância de água, a gente teve uma autonomia, uma segurança, bastante água disponível. Mas com todo o desmatamento, principalmente assim, do início do século XXI para cá, assim, nesses últimos 100 anos, a gente acelerou tanto o desmatamento que sem floresta não há água, né? Sem árvores não há água. Então, como a gente desmatou tudo, com certeza agora a gente vai começar a sofrer as consequências dessas nossas atitudes, né? Ok. Professor, o senhor foi vice-presidente do comitê da Bacia do Alto Tietê, né? O que foi pensado assim nesses últimos anos no sentido de evitar esse problema de hoje? Ou alguma coisa, Sim. além desses grandes investimentos que o senhor fala, Sim. quais outras medidas assim que deveriam ter sido feitas ou não foi possível fazer? Sim, Gilberto, o Comitê da Bacia do Alto Tietê, talvez nem todos saibam, mas ele é a instância que representa exatamente o parlamento das águas. Da mesma forma que nós temos o Legislativo, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, no sistema de gerenciamento de recursos hídricos existe uma instância que é o Parlamento das Águas, que são os comitês de bacia. E o Comitê da Bacia, cabe aos comitês de bacia, e no caso do Comitê da Bacia do Alto Tietê, na minha gestão, nós desenvolvemos o plano da Bacia do Alto Tietê, tá certo? Quer dizer, o plano é uma das obrigações do comitê. Esse plano ele tem que, primeiro, fazer um diagnóstico da situação dos recursos hídricos na bacia e, feito esse diagnóstico, em função dos cenários que são projetados, cenários de desenvolvimento urbano, cenários de crescimento econômico, cenários de, enfim, de toda a ordem, né, tá certo? Cenários de ocupação, de uso e ocupação do solo, né, tá certo? Quer dizer, propor medidas para o aproveitamento, o melhor aproveitamento da água. Isso envolve tanto, digamos, o controle das inundações, o abastecimento público, o saneamento, tá certo? A melhoria da qualidade das águas dos rios e uma série de outras medidas, como o controle de inundações, etc., né? Então, digamos, este plano da Bacia do Alto Tietê é, por assim dizer, o guia que nós utilizamos para, digamos, induzir a administração pública e a sociedade de maneira geral para a melhoria das condições hídricas e das condições de abastecimento e ambientais, inclusive, da bacia. O plano definiu uma série de medidas e um programa de investimentos de médio e curto prazo. Ele tem um horizonte normalmente de 20 anos. E nesse horizonte foram propostas várias medidas que envolveram desde a melhoria da qualidade das águas para o aproveitamento como fonte de suprimento de água para São Paulo, até grandes medidas de importação de água que são, infelizmente, necessárias numa situação como a nossa, onde nós não temos mananciais, digamos, suficientes, ou seja, a disponibilidade hídrica é insuficiente para atender a demanda. Sistemas como o da Cantareira não tinham que ter o dobro da capacidade hoje? Ao que parece, ele já não resolve mais, O né? sistema Cantareira foi exatamente uma solução pensada nos anos 60 para 70, implementada a partir dos anos 70, concluída acho que em 74, para os 50 anos que se seguissem. Ou seja, a vida útil do sistema Cantareira como solução para o abastecimento de São Paulo já se esgotou. Então, nós estamos exatamente vivenciando a situação. Infelizmente, nós estamos tentando esticar a corda, né? Tá certo? Olha, a vida útil dele, do ponto de vista de atendimento a todo o suprimento necessário, não atende mais. É isso que nós estamos observando. Então, o que aconteceu? Com o aumento da demanda, procurou-se esticar, porque ele é um sistema de grande porte, muito robusto. Então, aí o que aconteceu? Começaram a ser gerados déficits, ou seja, começaram a ser retiradas, se fazer retiradas do sistema Cantareira, muito além dos aportes. Aí ele esvaziou. Ok. Vinícius, a mudança de hábito da população é uma das maneiras de resolver essa questão, amenizar o problema? Sim, na verdade, assim, do meu ponto de vista, não só da população, né? Eu acho que assim, o mundo que a gente construiu, esse modo de vida nosso atual, ele é completamente insustentável. Manter 20 milhões de pessoas num território do tamanho do nosso não é nada inteligente, porque a gente precisa ter um sistema de abastecimento de água gigantesco, um sistema de energia elétrica, de distribuição, de produção e distribuição gigantesco, ou seja, a gente precisa rever muita coisa.
Agora sim, se a gente dividir as responsabilidades, pensando no micro, pensando no cidadão comum, que está assistindo o programa agora, a gente em casa pode tomar algumas medidas para lidar melhor com esses recursos disponíveis. Então, reutilizar as águas, a gente pouco falou disso, né? Assim, eu nasci na década de 80, na minha vida inteira na escola, não ouvi falar em reuso de água de banho, não ouvi falar em reuso de água de louça, não ouvi falar nisso, não aprendi, não fui instruído a isso, né? E agora a gente chegou no momento em que a gente tem que aprender a lidar de uma forma diferente com os recursos disponíveis. Aquela água suja do banho que a gente despreza, fala, nossa, que água horrível, ela tem sabão, ela não serve para nada, eu vou mandar ela embora pelo ralo. Essa água pode ser usada para descarga, não é? Aquela água da máquina de lavar, que está cheia de sabão, que a gente manda embora, essa água pode ser usada para lavar o quintal, para lavar o carro, né? Porque tem muita gente, tem muitos lava-jatos falando assim, nós utilizamos água de reuso. Eles usam água de poço, eles usam a água que deveria estar que é a mesma água que alimenta o sistema de abastecimento nosso dos reservatórios. Não é água de reuso. Por que você vai lavar seu carro, você que tem carro e que lava o seu carro, utilizando a água dos lençóis freáticos, se você tem uma água já com sabão na sua máquina de lavar? Então assim, a gente repensando, reorganizando o nosso cotidiano, nossos hábitos, a gente consegue consumir muito menos água do que a gente consome hoje. Agora, essa não é a solução para o nosso problema. É uma forma da gente se reeducar para o panorama atual, mas assim, o poder público precisa agir. Assim, a responsabilidade maior não é do cidadão comum, né? Não é da sociedade civil. O que a gente tem é que se reeducar para conseguir viver bem diante desse cenário, mas a responsabilidade não é nossa. Ok. No próximo bloco, vamos saber dos nossos convidados o que deve ser feito para se conseguir novas fontes de abastecimento. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. O que a população pode fazer para ajudar na solução da crise hídrica? Existem 3 atitudes que estão ao alcance de todo mundo. A primeira delas é mudar mesmo o padrão de consumo de água, mudar hábitos, passar a consumir muito menos água. A segunda coisa é captar água da chuva. Colocar um sistema de cisterna em casa ou na empresa e captar essa água para os usos não potáveis, que é principalmente banheiro, faxina. A gente não precisa de água potável para isso, a água potável está muito rara, ela está escassa, então a água de chuva pode cumprir esses papéis. A terceira coisa é pressionar as autoridades para que a gente recupere os mananciais que a gente já tem, recupere os rios, os córregos, as nascentes, e isso se dá principalmente com a regeneração da vegetação. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre crise hídrica. E recebemos aqui no programa Marco Antônio Palermo, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da USP. E também aqui no programa Vinícius Pereira, integrante do coletivo Permacultores Urbanos. No bloco anterior, deixamos no ar a questão sobre o que deve ser feito para se buscar novas fontes de abastecimento. Professor, qual é o caminho para a solução desse problema? Quais as propostas que o senhor apresenta? Olha, Gilberto, o problema, como disse o Vinícius, o senhor e você, é muito complexo e é um problema de grande escala de investimento. Não adianta nós tentarmos resolver um problema dessa magnitude numa cidade, numa região de 20 milhões de pessoas, com medidas, somente com medidas de ajustes operacionais ou medidas, digamos, de incentivo à economia, porque essas medidas, elas são válidas, mas em caráter permanente. Nós sempre precisamos economizar água, nós sempre precisamos ter uso racional da água. Essas são posturas culturais que nós devemos adquirir em prol da sociedade. Mas numa cidade, numa região de 20 milhões de habitantes, vamos ter um paralelo com Nova York, com Tóquio, etc. Nós precisamos ter sistemas de abastecimento altamente robustos e de grande dimensão. Então é um problema de realmente nós voltarmos os nossos olhos para uma política de grande investimento.
Agora, se a água que nós vamos obter, nós precisamos obter mais água, tá certo? Quer dizer, a água que está aqui, à nossa disposição, é totalmente insuficiente para atender a nossa demanda. Isso está mais do que comprovado. Então, não adianta ficar, como falei no bloco anterior, esticando a corda, tá certo? Nós precisamos ter novas fontes. Essas novas fontes, elas podem vir de fora, tá certo? Que é, vamos dizer assim, a solução romana, né? Do Império Romano Antigo, que é a mesma adotada até hoje, que é de trazer água de longe, tá certo? Quer dizer, cada vez mais de longe. Apenas um detalhe. De longe onde exatamente? Nós poderíamos trazer, por exemplo, do Vale do Ribeira, que é a região, digamos, do estado de São Paulo, onde há mais disponibilidade. Mas, além de ser muito longe, é muito caro. É evidente que é muito caro, porque tudo é caro aqui. Abastecer 20 milhões de pessoas não pode ser barato. Tá certo? Então, é uma das alternativas, mas nós precisamos trazer muita água. Também nós precisamos aproveitar então, essa oportunidade digamos, de transferência de água ou de transposição de águas é uma das alternativas. Agora, existe uma outra alternativa que é muito defendida por especialistas, como o professor Ivanildo Espanhol, da Escola Politécnica, com nosso colega e grande estudioso da matéria, que é usar a água de dentro, tá certo? A água da nossa própria bacia, tá certo? Quer dizer, mas para usar a água de dentro, temos que utilizar aquilo que o Vinícius falou, reuso, mas reuso em larga escala. Reuso em larga escala significa o quê? Vamos dizer, em termos muito simplistas, tratar o rio Tietê, tá certo? Quer dizer, o rio Tietê, aqui por exemplo, na Ponte do Limão, vamos imaginar. O abandono dos rios é a causa. Problemas, Todas as grandes cidades se abastecem dos seus rios, tá certo? Quer dizer, menos São Paulo, tá certo? São Paulo é das grandes cidades, eu acho que é uma das poucas que não se abastece, São Paulo e Nova York. Só Nova York adotou uma outra política. Ela comprou áreas e preservou áreas já no século XIX e extrai e, digamos, capta essas águas à distância com suficiência. Então, isso já foi uma outra visão. Mas nós temos aqui, por exemplo, na Ponte do Limão, a vazão média na Ponte do Limão é de 100 metros cúbicos por segundo. Se essa água fosse pelo menos de classe 3, nós teríamos tecnologia hoje para tratá-la e resolveria completamente o déficit hídrico existente. Tá certo? Quer dizer, hoje o nosso sistema de abastecimento total na região metropolitana supre talvez 80 metros cúbicos por segundo. Nós teríamos um outro sistema novo aqui na nossa porta. Tá certo? Quer dizer, mas isso, evidente, é custoso? É custoso. Quer dizer, existe tecnologia? Ainda existe, mas ainda é muito custosa. Por isso que ainda compensa importar água de muito longe. Mas nós precisamos começar nessa linha. Usar a água de dentro é uma das alternativas, tá certo? Quer dizer, então, esse é um desafio que precisa ser enfrentado e não pode ser, e tem que ter uma visão, digamos, de grande escala. Nós somos um país de grande escala, nós somos uma das maiores cidades do mundo. Nós não podemos nos subjugar a uma visão míope, reduzida, tá certo? A digamos, medidas meramente paliativas. Ok. Vinícius, tem gente que fala até em utilização da água do mar, né? A dessalinização, mas você não vê a coisa por aí, né? Você defende mais propostas mais simples no dia a dia e o que os permacultores urbanos propõem exatamente aí? Quais são as atividades, as soluções, as várias soluções que vocês apresentam aí que poderiam ser utilizadas no dia a dia? Acho que antes da gente falar das soluções do dia a dia, acho que é legal, a gente está de acordo, professor, a gente tem que usar água de dentro mesmo e reutilizar e sanear. Então, assim, a gente ter essa vazão de água que a gente tem no Tietê, ou seja, a gente tem muita água, só que a gente tem água poluída. Se a gente fizer o saneamento básico, a gente poderia utilizar toda essa quantidade de água que a gente tem aqui sem problema nenhum, né? Então, sanear é fundamental. E para a gente poder ter água nas nascentes, para a gente poder ter água nos lençóis freáticos, a gente precisa ter floresta. A gente precisa reflorestar. A gente precisa rever esse modelo de monocultura e da agropecuária que devastam áreas gigantescas. Tome um avião a partir de São Paulo para qualquer canto do Brasil, você só vai encontrar monocultura. Uma monocultura que consome 70% da água disponível, que polui essa água com agrotóxicos e suja os lençóis freáticos. Né? Ou seja, então assim, agora na permacultura tem um sistema que a gente chama de agrofloresta, onde a gente consegue produzir alimentos
dentro da biodiversidade, né? Dentro da floresta. Então, assim, essas são soluções que a gente vai ter que começar a pensar, falando desde o ponto de vista do macro. Desde o ponto de vista do micro, a gente tem a água da chuva caindo do céu nas nossas casas durante boa parte do ano. Então, por que eu vou usar essa mesma água da chuva, tratada por uma concessionária, que vai chover lá, vai trazer por uma tubulação que vai desperdiçar entre 30% a 40% dessa água para chegar com uma água de qualidade duvidosa na minha casa, sendo que eu tenho essa água disponível no meu telhado? Se a gente fizer uma captação apropriada, uma filtragem adequada, um descarte da primeira água, que é a água poluída, que lava a atmosfera, que lava o telhado, fizer uma pós-filtragem legal, uma desinfecção apropriada, clorando essa água, a gente consegue uma água de qualidade para praticamente todos os fins, menos o potável. Então, captar a água da chuva é uma ação que a gente vai precisar fazer sim ou sim, porque as concessionárias não vão dar conta de atender, já não estão dando conta de nos atender, e nos próximos anos eu não vejo uma solução para esse problema de forma imediata. Então, no Permacultores Urbanos, o que a gente faz? A gente instala cisternas em residências, mas o nosso maior interesse é a formação de capacitação profissional para a captação da água da chuva. Formar pessoas aptas a captar a água da chuva e a tratá-la e a orientar a população de qual é a melhor maneira, a maneira correta de utilizá-la sem riscos à saúde. Lembrando que fazer uma má captação da água da chuva, a gente está colocando a saúde da nossa família em risco, porque existem muitas doenças de veiculação hídrica que a gente pode se contaminar através dessa água. Porque a superfície de captação dessa água são os nossos telhados. E no telhado passa gato, passa rato, passa pombo. E as fezes e urina desses animais trazem um monte de doenças. Então a gente precisa tomar muitos cuidados com a captação da água da chuva. Mas sem dúvida, mudar essa visão de gestão, deixar toda a responsabilidade da água com uma concessionária, eu acho que é um modelo que já está falido. Eu acho que nós temos hoje a capacidade de resolver no micro uma boa parte da água do consumo no nosso cotidiano, né? Então, cada um cuidar na sua própria casa de uma boa parte da água que vai utilizar. Você falou um pouquinho lá atrás de reflorestar, mas como Sim. conseguir isso numa cidade como São Paulo, por exemplo? A gente precisa reflorestar o estado de São Paulo inteiro. A gente precisa reflorestar o Brasil inteiro. A gente tem que... Assim, eu li alguma matéria comemorando, né, a diminuição dos índices de desmatamento na Amazônia. Isso não é motivo para comemorar. Comemorar seria se o desmatamento estivesse zero, se a mata já estivesse voltando a se apropriar de áreas que foram desmatadas, né? Então, assim, a gente precisa reflorestar o Brasil inteiro. O Cerrado é um dos grandes responsáveis, me corrija se eu estiver errado, professor, mas por toda as bacias hídricas que a gente tem aqui na região sudeste, elas são abastecidas no Cerrado brasileiro. Chove lá, os rios voadores vêm da Amazônia, vão parando pela Cordilheira dos Andes, chovem um bocado no Cerrado brasileiro e essa água abastece as bacias que mantêm as nossas represas cheias. Com a prática extinção do Cerrado e com a criação dessas novas zonas de calor, dessas bolhas de calor, a gente passa a não ter chuva nesses locais que abastecem as nossas bacias. Ou seja, se a gente não reflorestar, se a gente não parar o aquecimento, vai faltar água. A gente pode fazer investimentos em buscar água lá do lugar mais distante. Em 30, 40 anos, lá não vai ter água de novo. Ou seja, se não houver floresta para que chova, não há obra que resolva a questão. A gente precisa de floresta. Obrigado, Vinícius. No próximo bloco, vamos saber dos convidados como será possível conciliar o crescimento populacional e o consequente aumento da demanda do consumo da água. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Como a falta d'água está afetando a população? Eu levanto de manhã, às 5 horas, quero tomar meu banho, chego no chuveiro, não tem água. Na minha casa tem água até 1 hora da tarde. O resto do dia, o resto da noite não tem. Chega às 8 horas da manhã, você consegue lavar uma roupa, lavar uma louça, arrumar as coisas das crianças. Depois acaba, você toma aquele banho correndo e acaba a água de novo. Aí você fica assim a semana inteira.
Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre crise hídrica e recebemos aqui no programa Marco Antônio Palermo, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da USP. E também aqui no programa Vinícius Pereira, integrante do coletivo Permacultores Urbanos. No bloco anterior, o Vinícius falou sobre propostas como reflorestamento e soluções caseiras para o consumo da água no dia a dia. Professor, o que o senhor acha dessas propostas? Dentro do que o Vinícius colocou, eu acho que está muito bem, porque ao aproveitamento das águas pluviais, ele alertou todas as principais cautelas que nós devemos ter e a escala, digamos, em que ela se aplica, quer dizer, uma escala doméstica para usos secundários, tá certo? E ela alertou perfeitamente bem a questão importantíssima da qualidade da água, digamos, da necessidade de nós termos uma água, utilização das águas pluviais com os devidos cuidados sanitários em função principalmente das águas de primeira chuva, tá certo? Que são as águas contaminadas. Perfeito, é isso mesmo. Agora, evidente que isso é uma solução, digamos, é uma proposta de cunho naquela escala, digamos, de contribuição individual, tá certo? Quer dizer, com relação ao reflorestamento, também é uma proposta positiva. Agora, sempre voltado, no caso aqui nós temos que pensar, por um lado, digamos, em situações como a que nós vivemos, que o Gilberto colocou. Bom, mas a região metropolitana de São Paulo já está desconfigurada do ponto de vista, digamos, de ocupação. Ou seja, nós temos uma ocupação urbana que digamos, que substituiu essas florestas, né? Sim. Infelizmente. Quer dizer, então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, eu acho que nessa linha que você falou do reflorestamento, incentivar o reflorestamento, principalmente nas áreas de proteção de mananciais. Claro. Tá certo? Porque ainda, apesar da situação ser muito grave na região metropolitana de São Paulo, se nós observarmos digamos, as áreas ainda preservadas no entorno da Cantareira, da região sul, que fazem divisa com com a Serra do Mar e a Serra da Cantareira, e um pouco ainda na região leste, tá certo? No extremo leste, nas cabeceiras do Alto Tietê, nós temos áreas de mananciais que estão sendo invadidas pela população que é expulsa, vamos dizer assim, através de um processo, digamos, de especulação imobiliária, de dificuldade de vida, e que está exatamente invadindo as áreas de proteção de mananciais. E aí é que ocorre o desmatamento mais grave que pode nos afetar. Tá certo? Então, nós devemos associar políticas, né, de melhoria da ocupação urbana, e acho que, nesse ponto de vista, a Prefeitura evoluiu muito com um plano diretor estratégico que valoriza este tipo de ocupação das áreas já adensadas, tá certo? Em detrimento das áreas não adensadas, tá certo? Quer dizer, onde já há infraestrutura, e com isso tentar conter essa invasão das áreas mananciais, e aí sim começar reflorestando e ocupando com novas massas vegetais nativas as áreas de mananciais, porque são as áreas produtoras. Isso eu acho perfeitamente claro. Infelizmente, nas outras áreas não é possível, mas isso é válido para todo o Brasil, sem dúvida alguma. Ok. E no bloco anterior, a gente deixou no ar também a questão de como conciliar o crescimento populacional e o consequente aumento da demanda do consumo de água. Vinícius, como conseguir essa questão? Olha, no meu ponto de vista é impossível. No meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que acabar com essas grandes cidades, distribuir os recursos. O Brasil é um país gigantesco, por que a gente precisa se aglutinar num pedacinho pequenininho de terra? Assim, a gente viu a quantidade de problemas que isso gera. Então, assim, eu acho que está na hora da gente rever, espalhar, estimular a produção de alimentos familiar, estimular a população a voltar para o campo, estimular o capital a se desconcentrar. Enfim, eu acho que é um trabalho muito complexo, que é rever essas megacidades que a gente tem hoje. Eu acho que isso é completamente insustentável. Ok. Professor, segundo cálculos da ONU, estimativas da ONU, né, em 2050,
A população do mundo deve chegar a 10 bilhões de pessoas e no Brasil 225 milhões de brasileiros. O problema vai se agravar, obviamente, muito mais. O problema vai se agravar e infelizmente, quer dizer, a tendência, o ideal seria isso que o Vinícius colocou, mas infelizmente o nosso processo de desenvolvimento privilegia as grandes cidades, tá certo? E isso é uma cultura, vamos dizer, global, tá certo? Quer dizer, entretanto, eu não acho que uma grande cidade necessariamente significa uma perda de qualidade de vida. Eu tenho um exemplo que acho que é a demonstração de que é possível ter uma grande cidade, uma cidade maior que São Paulo, com uma qualidade de vida, com água, com segurança, ou seja, tudo que nós, digamos, propugnamos como negativo, tá certo? Que a falta de segurança, a falta de meio ambiente degradado, etc., não existe numa grande cidade como Tóquio, tá certo? Quer dizer, lógico que lá não há floresta, porque é uma grande cidade, mas existe água suficiente, de boa qualidade, segurança urbana, tá? E uma vida, uma sustentabilidade adequada. Agora, isso é um problema cultural. Nós temos aqui uma cultura, nós vivemos num país de cultura recente, de desenvolvimento muito recente, e que São Paulo, se nós pensarmos que São Paulo em 1860 tinha, 1860, do ponto de vista da escala do tempo, foi hoje de manhã, né? Tá certo? Quer dizer, tinha apenas 20 mil habitantes. Em 1960, São Paulo tinha 5 milhões de habitantes. Esse é um crescimento que não existe em paralelo no mundo. Tá certo? Então, para superar esse exaurimento de recursos decorrente desse avassalador crescimento, provavelmente nós vamos ter ainda muitas décadas pela frente. Tá certo? Quer dizer, esse é um dos, aproveitar aqui, esse é um dos problemas que eu discuto aqui nesse livro que eu estou lançando, que eu gostaria de lhe oferecer, Gilberto, chamado Águas do Alto Tietê. Tá certo? Okay. Quer dizer, em que nós tratamos exatamente das propostas para esse livro. Nós resgatamos a origem dos problemas, discutimos as questões da crise hídrica e propomos, digamos, algo que nós chamamos de sistema hídrico integrado, em que é possível tratar a água dos rios urbanos, tá certo? Recuperar a qualidade da água de dentro, tá certo? E conciliar o desenvolvimento urbano com o meio ambiente e com a produção hídrica. Ok, o nome do livro é Águas do Alto Tietê, que acaba de ser lançado pelo professor Marco Antônio Palermo, onde ele apresenta aí as suas propostas para o problema. Agora, Vinícius, como o professor estava colocando, é um problema mundial e além da falta d'água, a questão da qualidade da água é um outro problema, né? A gente tem hoje 750 milhões de pessoas que sofrem com falta d'água no mundo e, ao que parece, 2 bilhões de pessoas que utilizam água contaminada, até por fezes também. Então, problema muito sério no mundo inteiro, né? E numa solução mais ampla assim, como é que você vê desculpa te interromper. Não, como é que você vê essa questão? O que você pensa a respeito desse? A gente precisa mudar muitos velhos hábitos. Muitos. Falando sobre água e fezes, há uma questão super importante. Os nutrientes estão no solo, cresce a plantinha, a gente vai, come a plantinha. Ao invés da gente devolver os nutrientes para o solo, o que a gente faz? A gente pega água potável, que é aquela água que seria ótima para a gente beber ou para as plantinhas crescerem. A gente pega esses nutrientes, coloca na água potável, a partir desse momento ela não é mais potável, apertamos a descarga e mandamos essa água com esse excesso de nutrientes para o rio. Quando essa água com esses nutrientes cai no rio, esse excesso de nutrientes passa a se tornar poluição para o rio, porque ele não dá conta desse volume de nutrientes. E aí o que acontece? A gente suja o rio, a gente acaba com o recurso, a água potável, e a gente não devolve os nutrientes para o solo. Ou seja, a gente está passando por um processo, ninguém fala sobre isso, né? Mas os solos estão em extinção, os solos do mundo. Então, quer dizer, são tantos hábitos que a gente precisa mudar. A descarga, que é uma coisa que a gente está habituado, que a gente vive isso no nosso dia a dia de forma tão natural, é uma coisa super criminosa, né? Então, quer dizer, muitos hábitos a gente precisa transformar. E eu acredito que essa nova geração, as próximas gerações, vivendo esses problemas da falta de água na pele, eles estarão muito mais conscientes para atitudes muito mais sustentáveis a médio e longo prazo, né? E essa mudança de hábitos é uma coisa super difícil, porque nós fomos educados de uma maneira. Alguém que há 30, 40 anos vive de uma específica maneira e de repente precisa mudar,
é muito difícil. Assim, mesmo trabalhando com permacultura, que vem da cultura de permanência no planeta, né? Trabalhar com as questões da sustentabilidade, eu ainda fumo cigarro. Não consegui me desvencilhar desse velho hábito horrível. Então é uma questão de... É muito difícil mudar velhos hábitos, né? Mas eu acredito que assim, a gente tem um desafio enorme, que é a mudança desses velhos hábitos para que as gerações futuras possam viver em condições melhores do que as nossas. Ok. Professor, o senhor concorda também que o desperdício também é uma das razões? O desperdício e as perdas são razões importantes para a dificuldade, né, que nós temos de manter suprimentos adequados de água. Esse é um desafio permanente, mas faz parte daquela política contínua de trabalho que nós devemos adotar. Ok. Eu gostaria de ouvir, então, as considerações finais, primeiramente do Vinícius. Bom, primeiro, obrigadíssimo pelo convite. Eu acho que assim, nós temos na crise uma excelente oportunidade para revermos os nossos velhos hábitos. E eu acho que assim, não percamos essa chance, sabe? A gente está num momento muito importante de rever a nossa vida como um todo, falando na sociedade como um todo. E eu estou super feliz, na verdade, por estarmos vivendo esse momento de crise, porque eu estou vendo muitas iniciativas bonitas, muitas novas propostas bonitas e sustentáveis brotando. E, enfim, isso me alegra muito. Eu que sou pai, acredito que minhas filhas no futuro, quem sabe, tenham uma oportunidade melhor. Ok, nós estamos chegando ao fim. Queria agradecer, então, a presença do Vinícius, agradecer a presença do professor Palermo e ouvir as suas considerações finais também. Muito obrigado. Gilberto, é uma grande oportunidade e meus parabéns pela iniciativa de debater esse assunto. Nós precisamos trazer essa questão cada vez mais, com mais transparência, com mais propostas, com mais discussão. Vocês observem que há uma integração e um diálogo muito positivo entre a academia, entre o profissional, entre a sociedade, aqui muito bem representada pelo Vinícius, quer dizer, e é nessa linha que nós devemos, digamos, atuar. Nós devemos atuar contra o baixo astral, nós temos que atuar a favor da melhoria da vida do cidadão. Esse é o nosso papel, é melhorar a vida das pessoas, tá certo? Quer dizer, e melhorar a vida das pessoas se faz dessa maneira, como acho que você está exemplificando aqui. Muito obrigado. Ok, professor, obrigado pela presença e parabéns pelo lançamento do livro. E o Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.